Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele colocou no meu coração nesse dia. E eu quero começar falando que o Senhor, ele nos dá um maná diário. E esse maná que está descrito no livro, né, de Levítico, de Gênesis, ali de Levítico, é o maná que é a palavra do Senhor. No tempo dos israelitas, né, Deus ele dava o maná quando o povo de Deus saiu do Egito rumo a Canaã. E esse maná, ele representa hoje em dia, né, não mais comida física, mas um pão espiritual que Deus ele traz para a nossa vida. E o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse a compartilhar com vocês no dia de hoje essa palavra. E essa palavra é para você, para abrir os seus olhos espirituais. Às vezes, nós estamos tão afobados, corridos, alvoroçados, que você está deixando escapar e passar as bênçãos que Deus ele tem te dado. E na palavra do Senhor diz que o Senhor ele vai requerer de nossas mãos tudo aquilo que ele nos deu, multiplicado para o bem e não para o mal. Se o Senhor ele te deu um dom que você gosta de fazer algo e você não tem feito esse algo, Deus ele vai requerer esse algo que ele te deu para que você viesse a multiplicar. Se você é uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas, Deus ele vai requerer esse algo quando nós estivermos na glória. Aquilo que ele te deu multiplicado para o bem. Então, independente da sua religião, se você é católico, se você é da área espírita, se você é uma pessoa budista, se você é uma pessoa metodista, batista, ou se você não é nada, se você não tem nenhum tipo de religião, saiba que Deus ele te deu dons e coisas para você manifestar nessa terra. Eu vi esses dias, né, na internet, uma mulher que ela não tem religião nenhuma. E essa mulher, ela tem um trabalho assim extraordinário com crianças vulneráveis que já sofreram abusos, que já sofreram percas, crianças que moram na rua. E essa mulher, ela tem esse trabalho e ela executa e ela está aonde Deus a colocou, aonde ela sentiu no coração de estar. Então, o Senhor, ele tem as suas maneiras de operar. Quando Deus ele coloca eu e você em lugares, não é para que a gente fique parado, mas é que a gente manifeste a glória do Senhor sobre a face dessa terra. E a melhor coisa que você pode investir e fazer na sua vida é cumprir a vontade do Senhor, fazer aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração. E eu quero dizer, através dessa palavra aqui que eu vou falar, que o mal, ele quer com que você fique paralisado e paralisada diante das coisas a qual o Senhor, ele tem a fazer e a operar na sua vida. E o inimigo, ele usa ele não vai aparecer diante dos seus olhos e dos meus olhos, né? Como ele é horroroso, feio, chifrudo e com rabo, não. Mas ele vai usar corpos humanos para poder essas pessoas, né? Que não tem compromisso com Deus, para que venha distrair, venha tentar tirar a gente do caminho a qual o Senhor ele quer. Teve uma vez que eu assisti um filme que se chama O Pelegrino. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver esse filme O Pelegrino. Gente, esse filme, ele mostra claramente como o inimigo, ele trabalha durante o caminho dos filhos de Deus nessa terra. E esse rapaz jovem se chama, né, o Pelegrino. E durante aquela caminhada da vida dele, gente, você tem que ver, nesse filme mostra, se você procurar aí na Google, você coloca O Pelegrino. Menina, olha que filme tremendo. E durante a caminhada do Pelegrino, ele vai passar por distrações, armadilhas, opressão, até mesmo quase morte. Ele vai passar pela beira da morte. E tudo isso por quê? Porque o inimigo, ele sabe
que Deus ele vai usar o peregrino para poder trazer a palavra dele, para poder ser uma pessoa diferente nesse mundo, independente de quem nós somos, da nossa individualidade e identidade. A gente precisa manifestar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o peregrino, ele passou por muitas coisas, mas ele conseguiu chegar até o caminho a qual Deus colocou para que ele viesse a chegar. E eu tenho certeza que na minha e na sua vida, nós vamos chegar também. E você vai conseguir manifestar quem você é para esse mundo. E a glória de Deus vai ser manifestada sobre a sua vida e através de você. E eu quero dizer que o inimigo ele não vai aparecer na nossa vida com chifre e com rabo, mas ele vai usar pessoas para poder tirar a gente do foco, distraindo a nossa mente espiritual, para que a gente venha cair nessa cilada e para que a gente perca o nosso tempo. E eu quero dizer que o tempo de vida que nós temos aqui nessa terra é tão precioso e por isso que há tantas distrações para que a gente venha perder o nosso tempo para não concluir a obra que o Senhor ele tem para realizar através de nós. E o Senhor me trouxe uma palavra que está no livro aqui de Neemias, capítulo 4 e capítulo 7, que diz assim, ó. Neemias começou a reconstrução do muro de Jerusalém, depois de ter ido e falado com o rei. Jerusalém estava totalmente devastada, porque ela foi invadida e ela foi destruída. Mas Neemias, ele foi levado como copeiro do rei ali, a qual invadiu Jerusalém. E ele se tornou amigo e conhecido daquele rei. E teve um dia que Neemias se encontrava muito triste e oprimido e o rei perguntou, o que você tem, Neemias? E Neemias falou, a minha cidade está destruída, a minha cidade está devastada e eu quero uma oportunidade e a sua permissão de reconstruir Jerusalém. Então o rei concedeu a reconstrução e a autoridade e também os materiais para que Neemias viesse a reconstruir. Mas ele precisava de um selo. Então o rei concedeu a Neemias um selo e enviou para que ele começasse a reconstrução de Jerusalém. E no capítulo de Neemias, capítulo 7, diz que ao saberem dessa autorização, 2 homens, Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, eles ficaram devastados. Eles não queriam que Neemias reconstruísse aquela cidade, porque eles estavam recebendo, coisas daquela cidade. Então, eles começaram a zombar daquela autorização. Eles começaram a investir em Neemias distrações, criando contendas, histórias, e fazendo com que Neemias descesse de Jerusalém para viesse até eles, e o intuito deles era matar Neemias, para que Neemias não reconstruísse Jerusalém. E Deus ele me trouxe através dessa palavra aqui nesse dia para dizer que o inimigo ele tem investido pesado em nossa vida, e se você tem ouvido aqui essa palavra que o Senhor me trouxe, o inimigo ele tem investido pesado a respeito na nossa vida de um inimigo espiritual que se chama inimigo intimidador. E esse inimigo intimidador, ele usa a distração. Ele está usando pessoas para poder te distrair, coisas, festas. Ele também está usando pensamentos como medo, ansiedade, como se você não viesse a dar conta de algo a qual o Senhor ele disse que você é capaz. O inimigo, esse inimigo intimidador, ele também usa pessoas para trazerem a zombaria, para tentar fazer com que você recue com vergonha, entendeu? Então, pegue essa palavra a qual o Senhor me entregou para mim, que viesse a entregar para você nesse dia. Cuidado com o ladrão de tempo. Cuidado com o ladrão que tem roubado o tempo na sua vida, os dias. Porque Deus ele tem me mostrado que tem muitas pessoas que já estão preparadas para poder executar aquilo que Deus ele entregou. Mas estão dormindo e essa sonolência, ela não é apenas física,
mas ela também é uma sonolência espiritual que é gerada através de distrações. Às vezes, nós ficamos até tarde da noite distraídos, vendo coisas que não tem nada a ver, que não vão acrescentar em nada na nossa vida. Enquanto isso, era necessário eu e você estarmos orando, lendo a palavra, lendo um livro, nos empenhando naquilo a qual o Senhor colocou no nosso coração, para que a vontade de Deus ele venha se cumprir na nossa vida. Então, através dessa palavra, eu digo para você que Deus ele me trouxe aqui com essa palavra profética para te dizer que há um inimigo agindo na nossa vida. E esse inimigo, ele é um inimigo que ele vem para intimidar aquilo a qual o Senhor colocou no nosso coração. Mas hoje eu vou estar orando aqui e esse inimigo, ele cai por terra hoje, em nome de Jesus, porque não há nada que venha impedir dos planos do Senhor, da vontade de Deus, das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que todas as promessas, toda a palavra do Senhor que sai da boca de Deus e foi proferida na sua vida e na minha vida, será cumprida com detalhes de tudo, com detalhes, tá bom? E eu quero dizer também que é necessário agora, durante esses dias, né? Nós estamos já no meio do ano. É necessário nós empenharmos mais em congregarmos, né? Lermos a palavra, buscarmos ao Senhor, né? Ouvirmos a voz de Deus, porque Ele quer entregar a bênção em nossas mãos. Às vezes o que Deus ele quer de nós não é sacrifícios. O que são sacrifícios? Sacrifícios são penitências, sacrifícios é quando nós queremos fazer coisas que nós achamos que vai agradar ao Senhor. Mas o Senhor, ele antes dos sacrifícios, o Senhor, ele quer a nossa obediência. A nossa obediência, na verdade, é que agrada a Deus quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo quando a gente acha que a gente não é capaz, mesmo quando a gente acha que a nossa pouquinha, vamos dizer assim, né? Nossas poucas forças são poucas. Então Deus ele quer de nós obediência, porque ele quer nos abençoar. Então não deixe esse espírito de intimidação que agiu na vida de Neemias através de Sambalate, de Tobias e de Gersem, um árabe, né? Agir na sua vida hoje, porque os mesmos espíritos que a trabalhavam há 1000 anos, 2000 anos atrás, ainda estão presos aqui nessa terra, porque eles já estão condenados, né? Na palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele está ao nosso redor, né? Como se fosse um leão bramando, buscando a quem tragar, porque ele já está condenado, ele não pode sair daqui. Mas nós temos a opção, né, de sairmos aqui para adentrar, né, a morada de Deus, o nosso verdadeiro Pai, e participarmos, né, das coisas celestiais. Então, quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós nos aproximamos mais da entrada celestial, né, da vida a qual Deus ele quer nos permitir que a gente entre. E todas as vezes que nós damos legalidade a esse inimigo intimidador, a gente se afasta do Senhor, a nossa alma ela fica vazia. Às vezes essa tristeza no seu coração, esse incômodo, essa gastura, tem gente que até tem ânsia de vômito, porque se sente tão vazio, né? Porque está longe do Senhor. E a desobediência à vontade de Deus nos traz tudo isso. Agonia, angústia, vontade de vomitar, tristeza na alma. E hoje o Senhor, ele traz o quê? A libertação, a liberdade. Porque o Senhor, ele quer te abençoar, mas a bênção do Senhor, ela vem o quê? Juntamente com a obediência. Não tem como haver bênção se não houver obediência. Esses espíritos que oprimem as pessoas que estão presos aqui, eles também são espíritos, né, desobedientes, e por isso que eles foram lançados aqui nesse lugar. Então eu quero que você medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando, você coloque os seus pedidos de oração aqui nesse vídeo, porque eu vou estar clamando ao Senhor e Deus ele nos dá a vitória. Em nome de Cristo, nesse dia, se você crê, diga eu creio. Em nome de Jesus eu recebo também, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. Senhor, nos livra do espírito de intimidade
intimidação, espíritos que zombam, espíritos que intimidam, espíritos que trazem distração, espíritos, Pai, que querem trazer a opressão, o medo e até mesmo tocar na nossa saúde. Senhor, em nome do seu Filho Emanuel Messias, derrame a sua cura na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo físico e que a gente venha obedecer a sua vontade, obedecer a sua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, manifestar a sua vida, né? Dá-nos vida à nossa vida, para que a gente venha chegar até o lugar aonde o Senhor quer que a gente chegue, porque se nós estamos vivos, é porque o Senhor quer realizar algo em nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus, amém. E eu quero dizer também, através desse vídeo, que se você está enfrentando uma luta muito grande, se o espírito de intimidação está intimidando você, é porque o Senhor tem algo muito grande para fazer através de você. Você é uma pessoa importante, você é uma mulher muito importante e você tem dons enormes. E quanto mais a sua importância, quanto maior o seu dom, maior será a luta travada que o espírito de intimidação vai trazer sobre a sua vida. Mas se posicione na palavra de Deus, mande esse espírito de medo, ansiedade e angústia embora. Porque hoje ele caiu por terra sobre as nossas vidas, porque hoje o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal e faz com que esse mal venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, o Emanuel Messias, amém? Se inscreva no canal e se compartilhe e se inscreva, porque eu vou trazer mais palavras a qual o Senhor tem colocado aqui no meu coração. Eu amo muito vocês, que Deus abençoe a vida de vocês.